Isso é um jogo, claro, mas a história é mais profunda que isso. O nome é Block Brothers, um jogo de fazer fases curtas, customizadas e jogar fases online. Foi publicado em 2015 pelo japonês Daigo Sato, mas esse vídeo não é uma aula sobre a história do jogo em si. Em 2018, eu achei esse jogo e comecei a fazer fases, na conta Girinho. Outro detalhe é que eu não era muito velho e não sabia nem um pouco de inglês. Mas isso não impediria um pequeno Caio de fazer fases para o mundo ver, e o trabalho começou. Deixa eu te explicar como funciona. O botão amarelo gigante te leva para uma fase aleatória. Precisa ser nova? Precisa ser boa? Precisa ser fácil? Não. Mas depois de passar a fase pode ganhar blocos ou gemas. As gemas te ajudam a comprar coisas. Os blocos é o que você usa para fazer as fases. Se você apertar esse botão aqui escrito Create, você abre o lugar de criar. Você pode fazer sua própria face de uma tela só. Aqui é a fase. O que faz ela ser bem curta, porque é uma tela só, você tem alguns tipos de blocos. O treco amarelo é o começo e o treco azul é o final, basicamente. Os tipos de blocos diferentes são que contribuem para ter variedade nas fases e deixar mais difíceis também, o que deixa elas interessantes. O melhor é o de gravidade, inclusive. De gravidade. É isso. E em Brothers pode ver usuários, podendo seguir eles e vê-los. Em Explorer dá pra ver fases além do botão amarelo. Além das do botão amarelo é onde dá pra ver. Também tem o modo história. Mas se você já viu um jogo desse, dá pra saber que o foco principal não é a história, sabe? Já viu Geometry Dash, GTA, Mario Maker 2? Tem que ser o 2 porque o primeiro não tem uma história, mas também não importa tanto assim. Esses jogos não são da história, são pra fazer o que você quiser. E Block Brothers é igual. O chat que tá no meio da tela aqui. E agora que eu expliquei tudo, vamos começar a conversa de verdade sobre a história de Girinho. Uma história longa, confusa e talvez feliz. Sou eu, Girinho, caso esqueceram. Enfim. Após as primeiras fases normais, a primeira série começou. Essa era Indo no Castelo, sobre ir num castelo. A história mais ou menos era sobre que você é chamado pra ir num castelo. Por quê? Não sei lá, cara. Depois você vai pra lua, convidado pelo seu amigo Girinho. Depois fica preso na lua. Depois você sai da lua e depois vai pro planeta Cirumádio. Planeta Cirumádio. Sim, esse é o nome. Tirando essa série, tinha também algumas sequências de fases que não tinham história, mas eram numeradas, como Just Try, que era sobre só tentar passar a fase em vez de perder tempo pensando. Outra muito icônica era Ice Cream Challenge, o desafio do sorvete para monoglotas. A ideia dessa era que todas as fases tinham gelo. E se você está se perguntando por que os títulos são em inglês, em algumas das fases, mas em outras não, sei lá. Pode ser por conta da maioria das fases disponíveis para jogar sem inglês. Por isso eu fui tentar fazer igual sem mal saber falar a porcaria da língua. Hoje em dia eu me diria no mínimo qualificado para não errar coisas muito absurdas, mas 2019 era terra de ninguém, então não é de se esperar muito. Inclusive, em uma das fases tem um comentário falando para eu pôr as fases em inglês. E a minha resposta foi: em algumas eu coloco, em outras não, entendeu? Duh. Mas quem fez esse comentário não é só um anônimo aleatório. Digamos que tem muita história atrás dessa flor de lis. Gui-san 5, ou só Gui só, era um jogador de Block Brothers também. E depois de um tempo parece que surgiu uma amizade entre nós. Isso dá pra dizer porque ele me deu um prêmio, que se chama Emblema no jogo, pra mim chamado Para Meus Amigos. Então é Top 10 Amizades da Terra. Eu até fiz uma fase pra ele, vamos ver aqui. Gis, você é legal, fiz essa fase pra você. Lembrando que você é BR. Com carinho, assinado Girinho. Você gosta de mim? Meteu essa fala como se fosse personagem secundário de simulador de romance. Você gosta de mim? A maioria das interações com Guis eram assim. @Gino143.
tem uma maneira mais fácil de ganhar. Eu sei, foi assim que eu postei, entendeu? Então vamos ver mais alguns exemplos disso. Não era Gino 143? É que A parece 4 e O parece 0. E agora, sabe o meu nome de verdade? @Gino143. Bota reply em mim quando for falar, por favor. O primeiro de todos os três é o melhor. Eu sei. Hello guys, that is my chat. Whoa. @Gino143. Ok. Ok. Meteoro? É o nome da fase. @Gino143. Por favor, clique em reply antes de falar. Valeu aí. Sim, eu gosto de você sim. Mas eu sigo 50 pessoas e o máximo é 50, desculpe. Eu te perdoo. Por favor, notifica! Não aguento mais, é level demais. O quê? Bota uma tag pra essa série. Eu não sei colocar. Passei pelo teto. Era isso que tinha que fazer mesmo. Easy. I think it's medium. Que o quê? Indo pra lua, tá doido? É que eu não tinha fundo. I like this archer. My green skin. Yes, I like too. Joguem essa fase, play this level. @Gino43, ok. Eu adoro como metade das frases são incompreensíveis para um cérebro humano normal. Mas como fui eu que escrevi, consigo lembrar mais ou menos o que é cada coisa. Mas não faz sentido nenhum. O resto de Indo no Castelo é assim. Lembra que a gente tava no planeta Cirumádio? A gente ainda tá lá, mas acho que é tipo uma visita agora. Aí na fase 9 tem que ir embora antes de ser afogado pelo cosmos, o que parece bem ruim. Aí você volta pra Terra, mas começam a cair meteoros, mas é só o nome da fase. Por conta disso, o planeta é destruído, que é muito triste, gente. E como não tem o que fazer, é o começo de um fim. Depois tem a fase final, que é tipo, conseguimos salvar tudo, menos a Torre Eiffel, a Casa Branca e a Estátua da Liberdade. Eu acho isso muito engraçado, porque é tipo o Girinho pensando que monumentos são grandes demais para ser levados. Aí ele pensa, vou pôr a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade e a Casa Branca. Cinema absoluto. Depois do fim de Indo no Castelo, teve outras séries, como Castelo, que é depois de você chegar no castelo. E algumas fazem outras sequências também, mas depois disso, foi o fim da minha conta. Eu postei minha última fase, falando tchau. Mas esse não seria o último tchau. Eu vou morrer. No! It's not serious, silly! Geometry Dash. Durante o período de 22 de abril de 2019 e 24 de junho de 2022, Girinho passou por muitos nomes diferentes. Eu não sei se isso foi por ter mudado de dispositivos, instalar o jogo, desistir, ou uma mistura dos três, mas eu só fiz um monte de contas. Vamos começar com Link, underline. Link era basicamente Girinho Júnior, onde eu continuei praticamente postando fase pro Girinho, só que com outro nome. Eu juro que não sei dizer porque eu parei de usar Girinho, mas lembro que não foi proposital. Eu tentei fazer uma série chamada A Prova Ninja, escrita assim por alguma razão. Ela era sobre ninjas com diários. Outra coisa interessante é a fala presente aqui. Querido diário, 13 de agosto de 1998. As pessoas à minha volta estão ficando loucas. E eu ainda não sei porquê. O que isso quer dizer? Eu juro, eu fiz 2 fases na série, a outra não tinha fala nenhuma. Será que a Prova Ninja tinha a história mais avançada do cinema moderno? Eu não sei, mas é só uma teoria. Uma teoria de Block Bros. Enfim, olhem para esse gráfico.
Esse gráfico mostra todas as minhas contas de Block Brothers mês por mês, até a criação da última em junho de 2022. Girinho foi a primeira, o que é interessante porque ela não foi uma das mais duradouras, como você pode ver aqui. No dia 2 de março acabou o Girinho e eu fiz mais duas, destino instantaneamente, e Link só aparece um mês e meio depois. Ginolink foi uma bem aproveitada, sendo onde o fim da série do sorvete aconteceu. Eu até fiz uma ideia de um personagem, que é incrível, eu acho, uma obra-prima. Genial. Caio Flix é a laranja que dá pra ver na metade do treco inteiro. Eu acho que a razão que durou tanto foi porque essa foi a primeira que eu tive no meu celular, então eu tava sempre lá. Inclusive, é por isso que Yes Girino, que é a outra conta, tá no meio dela. Eu tinha 2 dispositivos. Ah, e se você quer saber uma curiosidade, Caio Flix era uma ideia que eu tive pro nome do meu canal no YouTube. Eu nunca usei, e eu não vou usar agora, mas é interessante pensar nisso. Se bem que a maioria dos nomes, ideias que eu tive para o nome do canal do YouTube, se meu canal do YouTube chamasse Girinho, eu tava feliz. Mesmo com isso, eu mal usava a conta de qualquer jeito. Eu não tinha muita dedicação no jogo mais, mas porque eu parei no começo de 2022? Foi a pandemia do Covid, não tem? Foi o Covid, a pandemia do Covid. Mas em junho, depois da minha pausa mais longa, eu voltei com outra conta, uma que sobreviveria. Sargino431 foi a conta que eu usei para fazer esse vídeo, já que com ela eu tenho acesso a todas as fases do jogo antes de eu sair. Vocês vão ver porque isso é tão importante assim. Meu número favorito aparentemente é 134, então eu usei isso para fazer os números do nome. Eu não sei porquê, mas eu usava muito 134 nas coisas, então Essa conta foi atualizada por um bom tempo e eu inclusive tenho a maior quantidade de pontos de jogador nela. Toda vez que eu tinha um pingo de vontade, eu vinha, jogava um pouco ou fazia umas fases. Isso até o dia que eu parei por um longo tempo. Recentemente, eu voltei pra fazer mais. Não sei se foi por pura nostalgia, mas quis voltar. Foi aí que eu aprendi que o jogo havia sido descontinuado, não ser mais possível instalar ele no celular. O desenvolvedor disse que era porque o jogo já não contribuía com tanto dinheiro e eles estavam perdendo dinheiro a essa altura. Então, já era praticamente os últimos dias do jogo na hora que eu voltei. Claro que pessoas com conta ainda podem jogar, manter uma pequena parte da lenha da fogueira, mas já passou a época. Eu consegui recapturar um pouco do que já tinha antes, passando as fases que tinha feito, vendo mensagens antigas, etc. Eu até consegui com que o Gis me responda. Só um oi só, nada mais, não precisava ser mais que um oi também, pra ser sincero. Acho que ele tá vivo, já tá bom já. E assim é como acaba a história de Block Brothers, e Girinho, e Gis, e o resto. Somente num jogo, a essa altura, abandonado, com só alguns fãs sobrando. Mas eu ainda tenho um problema. Alguém conhece esse jogo? Ok, eu juro, esse jogo é real e eu joguei ele. Não é uma criação da minha cabeça e alguém mais sabe dele. O estúdio que publicou o jogo, Odencat, fez alguns outros jogos. O único que eu conheço desses é o Mouse Busters, que eu joguei a primeira parte anos atrás. Aqui, ó. Ele tá comendo cup noodles na frente de um fantasma enquanto escuta o vizinho tocar violão. Que tipo de situação é essa? Essa foto é o meu único resquício do jogo. Foi bom, pelo que eu joguei. Outro jogo é o Megs Monster, cuja música principal é cantada pela Laura Shihara, a mesma que canta os créditos de Plants vs Zombies e Deltarune. Eu nunca vou escapar dessa mulher. Eu acho que aceitar o meu destino vai me ajudar. Mas no canal tem surpreendentemente pouca coisa sobre Block Brothers. Somente um trailer e tem algumas fases de gameplay, mas não é tanta coisa assim. Ok, é bastante coisa, não sei porque eu falei isso. E por falar em canal do YouTube, vamos falar sobre o YouTube. O maior canal que eu achei, provavelmente, é o de Jumping Matt, que parou de postar 1 ano atrás. Aqui vemos muitas ideias, como eu joguei Block Brothers com 5 vezes a velocidade. Eu traduzi Block Brothers 500 vezes. E eu juro que é praticamente só isso.
além de vídeos singulares publicados por pessoas que tem, tipo, menos de 100 views, e a publicação das músicas do jogo, que não é nem oficial, é aleatória. Por falar nas músicas desse jogo, eu adoro as músicas desse jogo. A maioria das músicas desse jogo é simplesmente icônica. Sabe qual outro jogo a maioria das músicas é simplesmente icônica? Undertale! Que aparentemente colaborou com Block Brothers, mas foi só porque o criador jogou e adicionou os personagens pro jogo. Tipo, eles só davam vontade de falar, é um bom jogo, vou pôr no meu jogo aqui os personagens. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Eu nem sabia, mas acho que, sei lá, o Toberto Raposa respeita o cara, algo assim. Eu não sei. Algumas das músicas do Blood Brothers estão esculpidas em aço no meio do meu cérebro. Principalmente E grande parte delas são boas. Mas eu juro, ninguém sabe que esse jogo existe. As músicas mal pegam mais 500 views. E tentar descrever o meu problema para uma pessoa normal faz eu parecer como um maníaco. Se você já viu esse jogo, por favor, comente as suas experiências com ele. Ou qualquer coisa em relação à sua existência. Porque não pode ter sido só isso. Não pode ter sido só isso. Não pode ter sido só algo que possui mais valor. Eu amo Block Brothers. E ninguém nem sabe que ele existe fora de círculos muito obscuros. E é isso. Deixa o like. Eu não sei, mas obrigado por ver. Tchau. Resolvi nunca mais voltar pro Block Brothers. Por quê? Fiz isso pra aproveitar a vida, então nem pensem que eu vou voltar. Porque nunca mais é nunca mais. Então, vou fazer coisas. Feliz Ano Novo! Eu enchi.